vitória do Vasco sobre o Goiás por 2-0 na noite de segunda-feira em São Januário marcou a volta do torcedor vascaíno ao seu estádio e um reencontro importante no momento fundamental do time durante o Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco havia empatado em duas ocasiões contra CRB e Cruzeiro, tomando gols no final e assim deixando de faturar 4 importantes pontos. E depois disso venceu o Brusque fora de casa, atuando metade do jogo com um homem a menos. Uma vitória importante, até com um certo heroísmo dos jogadores comandados agora pelo Fernando Diniz. E o que se viu foi um Vasco que agrediu no primeiro tempo, finalizou mais, teve mais a bola, construiu sua vantagem de 2-0 e depois se defendeu, suportou a pressão do Goiás, conseguiu alternar ali momentos do jogo em que teve imposição com posse de bola ao estilo do seu técnico e depois se defendendo, se fechando quando preciso, mesmo oferecendo alguma chance, é verdade, à equipe do Goiás, mas suportando ali a pressão para não tomar nenhum gol e ficar com 2-0. Muito festejado, até com muita emoção em São Januário, um momento bacana do futebol e que mostra, primeiro, o Vasco tentando reagir. Também, olha, uma saída de bola melhor que a do Flamengo do Renato Portaluppi, por sinal. O time mais organizado, com aproximação, trabalhando com a bola. Vejamos se o Fernando Diniz consegue agregar, além desses predicados que suas equipes normalmente têm, um algo mais. Ou seja, uma maior competitividade, defesas mais sólidas, um pouco mais de objetividade na definição dos lances para tentar chegar aos gols. E foi mais ou menos assim que construiu a vitória. 2 cruzamentos que foram precisos, passes, na verdade, nas cabeças dos homens que fizeram os gols. Primeiro, o passe do jovem Riquelme, na cabeçada do Morato, e depois o passe do Nenê para o Gabriel Peck fazer 2-0. Ou seja, 2 jogadas bem tramadas e com muita precisão nas assistências para as testadas definitivas ali que deram essa vitória ao Vasco, repito, um jogo com muita emoção em São Januário. E emoção porque não só o Vasco venceu, mas houve um reencontro do torcedor com a sua equipe. E por mais que o Vasco viva um momento difícil, ruim, pela 4ª vez disputando a 2ª divisão do futebol brasileiro, o torcedor sente falta desse contato com seu time e o inverso também acontece. Fazer com que ele possa realmente brigar, subir na tabela e melhorar sua condição ali na luta pelo acesso, pela volta à 1ª divisão do futebol nacional. E na 1ª divisão do futebol nacional, temos essa polêmica agora envolvendo os clubes e a possível volta do público. Decidiram lá atrás, quase todos eles, com exceção do Flamengo, mais um ou outro ali e tal, mas basicamente mais o Flamengo, os outros ali meio em cima do muro, com um pé aqui e o outro ali, que só quando todo mundo pudesse receber de volta os seus torcedores, a Série A voltaria a ter público nos seus jogos. Eu venho falando aqui no canal, em outros vídeos isso já ficou bem claro, já deixei bem clara essa minha opinião, que evidentemente era muito grande o risco de, com motivos ou não, algum político brecar a volta do futebol no seu estado, ou na sua cidade, o prefeito, o governador, e é o que está acontecendo. O governador da Bahia disse que não é o momento, porque o número de casos subiu e tudo mais. Não estou aqui a questionar os motivos por ele apresentados, pelo contrário, mas era muito provável que isso acontecesse, fosse por uma questão realmente lógica, com motivos, ou até por uma questão de aproveitamento político. Um prefeito ou um governador poderia chegar e falar, não vou deixar e tal, e você acaba ganhando a mídia nacional com isso, um destaque muito grande, gerando aí polêmica, pessoas ficando a favor, outras contra, como sempre acontece nessas horas. Ou seja, os dirigentes do futebol transferiram a decisão de voltar ou não o público na Série A em todos os estados, todas as cidades que têm times na 1ª divisão, para um político. Um só poderia brecar ou não. Isso está acontecendo. Agora, não precisa fazer reunião, não deveriam fazer reunião, melhor dizendo, os clubes da Série A para definir nada, porque já definiram lá atrás. Ou volta todo mundo ou não volta ninguém a ter público. Então, já que o Bahia não pode ter público, para que fazer reunião? Para que discutir o assunto? Não volta ninguém. Continuem sem público. Na Série B, os clubes voltaram a ter público. Primeiro foi o Cruzeiro, outros foram conseguindo as suas autorizações e agora todo mundo está recebendo público na Série B. Mais importante do que discutir se deve ou não haver público nos jogos, aqui ou acolá, é ter um protocolo seguro, ter uma forma confiável e que seja rigorosamente cumprida de verificação dos torcedores se tem a vacinação completa com as 2 doses ou com uma dose, se for do laboratório de dose única. Se é preciso ainda mostrar o teste de PCR nesse momento, que alguém mostre o teste e seja comprovado que aquele teste é daquela pessoa, seja previamente colocando ali uma pulseirinha inviolável que possa identificar esse torcedor que já apresentou o teste anteriormente ou na entrada do estádio, enfim, tem que existir um rigor muito grande nesse controle. Esse controle tem que ser muito bem feito. Essa deveria ser a discussão. Mas, na verdade, a preocupação é, se eu não posso ter torcida, então o outro também não pode. E agora o que acontece?
19 podem ter torcida e um não pode. Então já é para ter isonomia. Então, que todos continuem sem torcida. Para que reunião? Não faz sentido. Essa reunião que marcaram para terça-feira, nada significa além de contradição, né, e, de certa forma, um recibo muito claro sendo passado, de que lá atrás a decisão errada foi tomada pelos clubes. Não que o Flamengo tenha adotado a postura correta. Não, o Flamengo deveria ter dialogado, mostrado as suas razões, e não se ausentar da reunião, não comparecer, melhor dizendo, na reunião, e depois conseguir uma liminar e na marra tentar fazer as coisas. Não é também esse o caminho. O Flamengo também forçou a barra e acho isso errado, venho falando há algum tempo. Mas os clubes que demonstraram ali uma suposta união, na verdade mostram que não tem união nenhuma. Porque depois que todo mundo conseguiu autorização para receber torcedor, menos o Bahia, né, por conta da decisão do governador do estado, o que eles resolveram? Vamos pensar numa alternativa, levar o Bahia para outro estado, jogar sem público o Bahia, os demais com público. Ora, bolas. Cadê a isonomia? Cadê a união dos clubes? Isso nunca aconteceu. E, pelo jeito, jamais acontecerá. Saudações.